Então nós vamos aqui mais uma aula, né, no canal Expressão do Saber Matemático. Agora nós vamos tratar sobre frações, né, que nós vamos tratar de algumas questões relacionadas à fração. Então quero aqui destacar que as frações, ela é um assunto da matemática e que acontece no cotidiano, né, no dia a dia das pessoas, muitas vezes sem perceber. As frações são utilizadas para expressarem, né, quantidades e medidas que não podem ser indicadas por números naturais. Observemos aqui alguns exemplos. Por exemplo, percorri 1/5 da distância, né? Então, isso é uma expressão, 2/5 da distância, ou 3/5, né, da distância. Comi 1/8 de uma pizza, por exemplo. Pode ser representar aí uma ideia de fração. Gastei 3/4 do combustível de uma determinada viagem. Essas e outros exemplos, né, nós podemos contextualizar no nosso dia a dia, né, a presença da fração. A ideia de um número fracionário. Qual é a ideia? Então, nós temos aqui dois números naturais, A e B, com B diferente de zero. Quando escrito na forma do quociente de A sobre B, vai representar uma fração. Então, essa é uma definição interessante, importante. Mas o que é fração? Fração, na verdade, é a parte do inteiro. Ou seja, fração é um pedaço do todo. Então, quando nós pensamos em fração, é importante lembrarmos que a fração é a parte de um inteiro. Um pedaço do todo, do inteiro. Essa é a ideia que temos de fração. Vejamos uns exemplos aqui. Nós temos aí um pedaço, um inteiro, né, de uma, vamos dizer assim, uma barra de chocolate, vamos supor. E aí a gente quer dividir para duas pessoas. Então a gente aí dá 50% para um, ou seja, tora esse pedaço de chocolate no meio. Então como é que nós podemos representar isso na forma de fração? Nós temos aí um meio, né? Outro exemplo nós podemos destacar, vamos supor que eu tenho essa barra aí e divido ela em 4 partes e tomo aí 2 partes. Então como é que eu posso representar isso? Represento 2/4. A primeira, 1/2, ou seja, a metade, e a segunda, 2/4 do inteiro, caso aí dividir em 4 partes. O numerador vai indicar a quantidade de partes que foram consideradas, que foram tomadas, né? É importante que o caro aluno compreenda isso é bastante simples, mas é uma definição importante. Então, o numerador, numa fração, vai indicar a quantidade de partes que foram consideradas, que foram tomadas. Enquanto que o denominador, na fração, que é o número que fica debaixo, indica quantas partes o todo, o inteiro, foi dividido. No caso aí, nós dividimos nesse primeiro exemplo, no exemplo A, em 2 partes. Então, o denominador vai indicar a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. E o numerador, as partes que foram consideradas. No exemplo B, nós dividimos o inteiro em 4 partes. Então, o denominador vai indicar a quantidade de partes que o todo foi dividido. Isso é importante você ter isso em mente, meu caro aluno. Interessante que o denominador nunca pode ser zero. É por isso que quando você tem dois números naturais, A e B, com B tem que ser diferente de zero. Ou seja, o denominador ele nunca pode ser zero, porque senão ele vai anular a fração. Tipos de fração. Nós temos aí a fração própria. É aquele tipo de fração em que o numerador ele é menor do que o denominador. Isso é muito básico, mas é importante você nunca esquecer disso, que uma fração própria, o numerador ele é menor do que o denominador. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aí 3 exemplos. Por exemplo, 2/3. O numerador é menor do que o denominador. No exemplo B, o numerador é menor do que o denominador. 4/7. O exemplo C, aí nós temos aí 1 no numerador e 8 no denominador, então 1/8. Então, nesses 3 exemplos, você vê exemplos tipo de frações próprias, onde que o numerador ele é menor do que o denominador. Outro tipo de fração é a fração imprópria, é o contrário da fração própria.
É aquela fração, aquela cujo numerador é maior do que o denominador. Vejamos os exemplos aqui, ó. Todos esses três exemplos, nós temos o numerador maior do que o denominador, caracterizando a fração imprópria. Nós temos aí no exemplo A, 5 quarto, no exemplo B, 7 terço, e no exemplo C, 8 sétimo. Então, isso é importante você diferenciar da fração própria, o numerador é menor do que o denominador, e aí tem os exemplos, e a fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador, e os exemplos constatam isso aí. Outro tipo de fração é a fração aparente. É aquele tipo de fração, é aquela fração cujo numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, nós temos aí 3 terços. Então, você percebe que o numerador ele é múltiplo do denominador. Ele pode ser dividido, e daí uma divisão exata. 3 por 3, 1, no exemplo A. No exemplo B, nós temos aí 6 dividido por 3, então dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. E aí no exemplo C nós temos aí 9 dividido por 1 dá 9. Então, são tipos de frações parentes. Então, esses três tipos de frações são muito estudados. Outro tipo de fração é a fração mista, ou seja, o número misto. Toda fração imprópria que não pode ser aparente, ela pode ser transformada em um número misto. E todo número misto vai ser transformado numa fração imprópria. Vejamos os exemplos. Nós temos aí um número inteiro. O número inteiro, como você consegue observar aí, de forma bastante clara. Deixa eu só pegar aqui uma cor para destacar. Você tem aqui um número inteiro e a parte fracionária. Você vai pegar esse número inteiro e multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. E aqui está o exemplo. Eu estou aqui multiplicando o numerador pelo denominador e somando com o numerador. E conserva o denominador. Então, 1 vezes 4 é 4, mais 3 dá 7. Então, você tem aqui a fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Então, isso é um tipo de uma fração conhecida como fração mista. Vejamos o outro exemplo. O exemplo B, nós temos aqui 2 inteiros e 2 quintos. Você vai pegar esse número inteiro, multiplicar pelo o denominador e somar com o numerador. É justamente o que está aqui. Vou multiplicar aqui 2 vezes 5 mais 2, que dá exatamente 12 sobre 5. Então, você vai destacar claramente aí. Só houve aqui um erro de digitação que eu quero aqui consertar. É esse número aqui. Esse número aqui é 5. Esse número é 5, que justamente é do denominador aqui. Ok? Então, nós temos aqui a fração, que é uma fração... Deixa eu só voltar aqui. Nós temos aqui a fração imprópria, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Um terceiro exemplo nós temos aqui, que você pode verificar, que é um número inteiro, 4, e aqui nós temos um sétimo. Você vai pegar o número inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Então, está aqui, 4 vezes 7 dá 28, mais 1, 29. Mais uma vez aqui, você vai perceber que o 4 aqui foi digitado errado, mas vamos consertar aqui. Esse daqui é um 7, que é o denominador aqui da fração, ok? Então, nós temos aí 3 exemplos de frações mistas. Muito importante você ter esse entendimento. Tipo de frações. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Vejamos uns exemplos. Então, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por uma fração, por um número natural diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Vamos multiplicar aqui nesse exemplo por 2. Por exemplo, se eu multiplicar aqui
Nesse exemplo nós estamos observando aqui, claramente, né? Por 2, 2 vezes 4, logicamente vai dar 8, e multiplicando aqui o denominador por 2 também vai dar 12. Então a fração equivalente vai dar aqui 8 dozeavos. Se eu dividir isso aqui, vai voltar para a fração originária, que vai estabelecer a questão da equivalência. Outro exemplo que nós podemos destacar aqui, dividindo, né, você tanto pode usar o número, no caso aqui nós escolhemos 2, multiplicando o numerador e o denominador, vai ter uma fração equivalente, como também dividindo. Vou pegar a mesma fração aqui, 4 sextos, né? 4 dividido por 2 vai dar 2, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Então isso mostra claramente um tipo de fração equivalente, ou seja, frações equivalentes representam a mesma parte do inteiro. Então é isso, meu querido aluno. Fique com essas orientações, reveja novamente o vídeo e até a próxima aula.